Abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. Nós estamos chegando ao final deste versículo 2 de Pedro, que diz assim: posso ler? Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é bom ou benigno. O apóstolo Pedro, conforme nós já falamos aqui, já há muitos domingos atrás, nós falamos sobre a malícia, sobre o engano, sobre o fingimento, a inveja e as murmurações, que Pedro recomendou aos cristãos de lá da Capadócia, da Galáxia, do Ponto, da Ásia e da Bitínia, que eles deveriam agora, já firmados em Deus, para que eles pudessem crescer, eles precisariam deixar estas 5 coisas, que é a malícia, que é o engano, o fingimento, a inveja e as murmurações. Se já deixou isso, então está meio caminho andado. Agora você precisa preencher o lugar onde estavam essas coisas na sua vida. Você então precisa desejar. Eu falei isso domingo passado, no culto aqui. Me parece que o pessoal gravou, deve estar na nossa página lá no Facebook, no YouTube. Você vai achar essas mensagens lá, elas são gratuitas, você só vai baixar e ninguém paga nada, né? Você pode ter acesso a elas. Quando você vê essas câmeras aqui, é que a mensagem foi gravada. Essa mensagem gravada, depois que eles editam ela vai para a nossa página Fé e Esperança no Ar, no Facebook, e eles colocam também no YouTube, no nosso canal, que é o mesmo. Aí você pode assistir estas mensagens de qualquer lugar que você tiver, recomendar para alguém, compartilhar com alguém, enfim, fazer o que você quiser fazer com elas. Quiser criticar também, pode criticar, eu nem olho também, não sei nem como é que está lá, quem viu, quem não viu, quem já viu, quem não viu, também não sei. Também não estou atrás disso, também não, ainda pode elogiar também, eu também não vou envaidecer, porque eu também não vejo. Então, já não me faz falta nenhuma. Se vê, se não vê, eu vou continuar fazendo do meu jeito. Enfim, eu quero ajudar quem precisa da minha ajuda. Eu não vou onde as pessoas querem, eu vou onde as pessoas precisam de mim. Então, veja bem, ele diz assim: desejai afetuosamente ou ardentemente. Nós temos que querer, nós temos que ter dentro de nós um desejo, como Pedro comparou, do menino recém-nascido, que já nasce chorando. E ele está chorando por quê? Porque ele quer o quê? Comer. Ele está com fome. E ele precisa de algo que o sustente. E qual é o melhor alimento? O leite materno, o leite da mãe. Assim, essa criança, como recomenda a medicina, não sou eu que falo isso, os médicos é que falam estas coisas, a criança precisa do leite da mãe. É o melhor alimento. Ali a criança vai crescer nutrida, forte, vai adquirir anticorpos, vai adquirir meios de defesas dentro do seu organismo contra bactérias, vírus, que são milhões de bactérias, às quais nós estamos expostos a elas. Mas, através daquele alimento, a criança adquire a condição de combater, daquilo não afetá-la. Assim é a palavra de Deus para o crente. Ele, quando converte e tem esse desejo realmente de não se separar do Senhor, esse crente precisa, como a criança nascida do leite racional,
do leite puro, do leite limpo de Deus. Tem gente que, às vezes, ele já quer nascer grande. Ninguém nasce grande, não. Você vai nascer pequeno, você vai crescer gradativamente. E nas coisas de Deus não é diferente. Nascer no reino de Deus é da mesma forma. A gente precisa querer o crescimento e fazer por onde haver esse crescimento, esse desenvolvimento. E ele, Pedro, está explicando. Ele está mostrando, olha, como a criança recém-nascida, como a criança que você nasceu no reino de Deus, você vai ter que ter cuidado com o leite falsificado. Lembra de um tempo atrás, não faz muito tempo não, que tinha uma empresa que estava colocando no leite soda cáustica? Lembra disso? Lembra não? Pois é. Há uma coisa que eu vou lhe dizer. Se a gente tivesse acesso ao leite puro que sai lá do curral, lá da vaca, na hora que ele é tirado, e você pegar esses leites que nós recebemos em casa, que pode ficar 1 ano, 2 anos numa prateleira, geralmente é 1 ano, né? Numa prateleira, você identificaria na hora o que é o puro e o que é o outro, que tem um monte de mistura, que mais mantém aquela águazinha colorida ou adocicada com gosto do leite, só que não te causa a mesma condição que o puro daria. Da mesma forma, na vida espiritual, Pedro está falando disso há muitos anos atrás. Se Pedro estivesse vivendo no dia de hoje, Pedro estaria gritando, irmão. Ele não teria programa de televisão, não teria programa de rádio, porque as pessoas não gostam dessas coisas, não. As pessoas gostam de show, as pessoas gostam daquilo que dá a elas o que elas precisam, sem que elas tenham compromisso com nada. Elas não querem, muitas vezes a maioria dos cristãos não querem crescer, não querem conhecer a Deus, não querem amadurecer, não tem nenhum desejo de ter uma comunhão estreita com Deus, de uma comunhão própria com Ele por si mesma. Elas fazem ainda aquele papel de quando era da religião. Porque a religião, o sacerdote vai em favor da pessoa. E dentro do evangelho, os pastores estão substituindo as pessoas. Eu ouço pastores dizendo assim, não, eu vou jejuar por você. Eu jejuo por você, mas é sua obrigação também jejuar. Eu oro por você, mas é sua obrigação também orar como um cristão. Ah, mas eu não sei, mas é sua obrigação aprender. É a nossa obrigação isso. Nós, muitas vezes, não temos essa responsabilidade na vida espiritual. Somente assim, não, está na mão de Deus. Eu entreguei minha vida para Ele e o que Deus tiver para mim, Deus vai fazer. Não, filho, nós temos que descobrir. Nós temos que conhecer a verdade, aprofundarmos nela, para nós crescermos da forma correta. Primeiro, porque o falso não me vai fazer crescer em Deus. O falso vai me fazer crescer em impiedade. Sabe o que é impiedade? Pecado. O falso vai fazer com que eu me torne um legalista, um religioso. Como muitas vezes nós podemos ver que as pessoas, elas pegam coisas na Bíblia apenas com aquilo que elas se sentem bem. Existe, por exemplo, uma tradução bíblica que muita gente utiliza ela.
Eu tenho porque as pessoas me deram e eu não vou gastar dinheiro para comprar aquilo, né? Mas eu tenho ela. Me deram ela, eu tenho um exemplar dela comigo. Mas também não ando lendo também não. Esse exemplar bíblico, ele veio por causa de uma coisa. O rei se apaixonou por uma moça jovem, a rainha já estava esculhambada, né? Envelheceu, coitada. E o rei, então, se apaixonou por uma jovem, e ele queria se casar com esta jovem, tendo ainda o seu casamento com a rainha. E, na época, a igreja condenou esse ato do rei. O que o rei fez? O rei mandou fazer, tirando das escrituras sagradas, aquilo que desabonava a sua conduta, mudou a tradução dela e fez uma tradução para ele, adequada para ele, aonde ele pudesse, sem o peso na sua consciência e sem que desse a ninguém a condição de poder acusá-lo, ele então escreve uma Bíblia para si mesmo. O que ele fez? Ele falsificou a palavra de Deus. Ainda que seja somente naquela parte aonde ele falsificou para tirar a condenação que pesava sobre ele, né? E do outro lado ele colocou tudo corretinho, tudo certinho, tudo direitinho, mas naquela área ele está falso. Como mais ou menos assim. Já viu aquelas partes, por exemplo, eu vejo constantemente dentro das igrejas evangélicas, até pregadores, pastores, se divorciando, largando suas esposas e casando com outras, de dentro da igreja mesmo deles, da própria instituição, eles fazem isso. E sabe por quê? E todo mundo diz assim, não, está certo, tem que ser feliz e não pode, né, é jovem, é novo, tem que ter realmente uma esposa. E se o casamento não estava bem, a melhor coisa que tinha que fazer mesmo é se separar. Ok? O que diz as Escrituras? O que elas falam? O que elas afirmam? Nós vamos também, igual mais ou menos assim. No nosso país, a Bíblia é para o crente o que a nossa Constituição é para a nossa nação. Mas você já viu a nossa Constituição ser rasgada diante de julgamentos a todos os momentos? Desde lá de cima da nossa alta, né, até cá embaixo. Você já viu o juízo ser pervertido? Com certeza você já viu isso ocorrer. Não dar à Constituição aquilo para o qual ela foi feita. A mesma coisa, a verdade, a palavra de Deus, as Escrituras sagradas, elas foram já estabelecidas e trazidas por Deus como única fonte de verdade para o crente, desde os tempos de Adão. Porque você pode ver que tudo começou e tudo iniciou-se lá no Éden. A verdade começou no Éden, como a mentira começou no Éden, a verdade começou no Éden e a falsidade começou também no Éden. A santidade começou no Éden e o pecado iniciou-se também no Éden. Foi lá onde tudo começou, foi lá onde tudo ocorreu. E você pode, eu te provo, mostro isso nas Escrituras Sagradas para você poder entender. Todas as coisas teve o seu início lá, tanto do certo quanto do errado, tanto do santo quanto do profano, tanto da verdade quanto da mentira, ou aquilo que seja falso. Então, quando Pedro recomenda dizendo, olha, você tem que buscar o genuíno leite racional, verdadeiro, puro. Para quê? Para você crescer. Porque se ele for falsificado, você não vai crescer em Deus. Você vai crescer em
impiedade. Você vai crescer em legalismo. Você vai crescer em regras. Você vai crescer numa atividade religiosa e isso não será proveitoso nem no agora e nem no futuro para você. Na eternidade, aquilo não te valerá de nada. Aquilo não te levará a Deus. Por quê? Porque Jesus disse assim, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. 3 coisas em uma só. Então a verdade só tem um caminho e só tem uma coisa que produz a vida na pessoa, é a verdade. E só tem isso. A verdade é o único meio que leva o homem a Deus. Não tem outro. A religiosidade, atividades religiosas, práticas, como alguns pensam que, por exemplo, de caridade, vai torná-lo mais perto de Deus. Não, só tem uma coisa que leva o homem a Deus. A verdade. E ela só tem um caminho, ela não tem uma via dupla. Ela só vai levar a pessoa a Deus se esta pessoa estiver na verdade. Por isso é que Jesus, quando faz menção aos seus discípulos, em João 8:31, você pode ver aqui, olha, vamos voltar lá e vamos ler. Eu já li esse versículo aqui, mas não tem problema a gente voltar e ler novamente, porque Paulo, ele diz, se for para a vossa segurança, repetirei e falarei quantas vezes forem necessárias. Se é para segurança, então, ok. Diz assim, olha, Jesus ele era meio, para quem não anda assim, na verdade, Jesus era meio estranho. Era meio esquisito. Jesus não era assim muito... Você pega, por exemplo, né, ele dá uma palavra em João 6 aí, para uma galera que queria pão, de novo, de graça. E essa galera, todo mundo sai. Quer dizer, no dia anterior, Jesus está com 5.000 pessoas na igreja. Está fazendo um culto com 5.000 pessoas. Ele deu pão para todo mundo quer pão, né, irmão? Aí tinha 5.000 pessoas. Aí quando ele chegou, falou assim, ó, trabalha pela comida verdadeira. Não é? O negócio não é só esse, não. Isso já no outro dia de manhã cedo. Vocês não têm que vir só por causa de pão, não. Que você comeu, encheu a barriga, ficou satisfeito, não precisou trabalhar, não. Enfim, você precisa trabalhar mesmo, sim. Ó. Deus já falou, tem que trabalhar, derramar o suor do rosto, comer o pão. Não é ficar correndo atrás só de milagre, provisão, sem ter coisa alguma, não. Vocês têm que trabalhar pela comida que te dará a vida eterna. Aí deu aquela palavra e o negócio foi duro para eles. Porque a verdade ela tem 3 coisas, e eu vou mostrar a você quais são as 3 coisas que tem a verdade. A palavra soou tão dura que um foi saindo atrás do outro, e os 5.000 foram embora. Agora a igreja de Jesus voltou para 12, quer dizer, você está com 12, passa para 5.000, irmão, você não vai querer cair esse negócio nunca. Você vai querer aumentar isso cada vez mais. Agora a igreja voltou para 12 de novo. Olha para você ver como é que Jesus era meio estranho. Ele vira para os 12 que ficou e não disse assim, olha, Pedro, olha, Natanael, Felipe, Tomézinho do meu coração, mesmo eu sei que você não acredita muito, meu filho, mas não me largue, fica comigo, por favor, não me deixe só. Você já viu que a galera toda foi embora e só eu fiquei. Não vai embora não, me ajude, pelo amor de Deus, Tomé, não se separe, como nós vemos hoje pregadores, que às vezes até choram na televisão para que as pessoas vão com eles, ajuda eles, dá um dinheirinho para eles, qualquer coisinha, implora aquela coisa toda, sabe, irmão, aquele, deixa para lá, mas tudo bem, vamos embora. Eu não faço isso porque eu não estou pedindo oferta para o mendigo, eu estou pedindo para o grande rei. Eu sempre acredito nisso, eu não preciso chorar para você. Se você quiser me ajudar, ajude. Se não quiser, a igreja não é minha, a igreja é dele, não é minha. E eu não estou na mão de ninguém, eu só estou na mão dele. Eu só posso ficar na mão dele. Aí o que ocorre? Jesus vira para os 12 e diz assim, vocês também não querem ir?
Aproveita que está todo mundo indo. E aí, o Pedro virou e disse assim: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Para onde é que nós vamos? Onde é que nós vamos ouvir o que nós escutamos da sua boca? Então significa que para Pedro, ele estava seguindo Jesus por causa de uma coisa que ele conseguiu identificar. O que Pedro identificou nas palavras de Jesus? A verdade. Aí olha o que Jesus falou, olha, dizendo, versículo 30. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele, muitos. Aí quando esse negócio de muito assim aparecia, Jesus já ficava assim, já com os ouvidos assim, a língua afiada. Por quê? Porque olha só, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Ele está falando, apareceu muita gente. Ele falou, será que esse pessoal entendeu mesmo o que é esse lance? Será que eles entenderam mesmo como é que a coisa funciona de verdade mesmo? É muita gente. Tem gente demais aqui. Será que eles compreenderam mesmo como é que a coisa vai ser? Aí diz assim, ó, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis o quê? Meus discípulos. E conhecereis o quê? A verdade. E o que acontece quando a pessoa conhece a verdade, irmão? Ela vos libertará. Ué, mas peraí. Com quem é que ele estava falando? Ele estava falando com os bêbados, com os adúlteros, efeminados, prostitutas. Ele estava falando com ladrões, com corruptos. Com quem que ele estava falando? Ele estava falando com quem tinha crido nele. Ele estava falando com seus seguidores, com aqueles que decidiram. Quem é que aqui já decidiu seguir Jesus? Ok, então essa palavra é para você. Essa palavra é comigo, ele está falando comigo. Carlos, você quer ficar comigo? Quero. Você quer ficar comigo aqui enquanto você estiver nesse mundo e depois na eternidade você quer passá-la comigo? Sim. Então, Carlos, você vai precisar de uma coisa. O quê? Conhecer a verdade. Ué, mas eu já creio. Eu já aceitei Jesus, eu já me batizei nas águas. É assim que os crentes têm esse jargão. Pegam essas coisas, eu sou membro da igreja há tantos anos, eu dou o dízimo, eu dou oferta. Calma, calma. Ele não está falando de dízimo, ele não está falando de oferta, ele não está falando de patrocínio, ele está falando de verdade. É isso que vai tornar-me uma pessoa liberta. Pastor, mas se a pessoa já aceitou Jesus, se a pessoa já crê em Jesus, se a pessoa já está seguindo Jesus, ela não é liberta? O pior que tem a maioria que não é liberta. Embora creiam, embora receberam a Jesus, embora elas estejam procurando segui-lo, elas não são libertas. Sabe por quê, irmão? Porque tem uma coisa da qual nós precisamos nos libertar. Qual? Marcos, capítulo de número 7. Vamos lá. Marcos, capítulo 7. Posso ler? E isso não é uma coisa... Eu costumo, por exemplo, olha, veja só. A burrice da nora que quer disputar o filho com a sogra. Ou o genro que quer disputar a filha com a sogra. O maior conflito de sogra com nora vem por causa disso. E com genro também. Por quê? Porque veja só. Quando eu casei com a minha esposa, ela tinha 18.
18 anos, né? 18 anos que você tinha. Eu me casei com ela. Então, ela está 18 anos com a mãe dela. Eu namorei com ela 1 ano e casei com ela. Ok. Quem passou mais tempo com quem? Eu ou a mãe dela? Automaticamente ela é mais chegada a quem? A mãe. Ela está mais ligada à mãe. Ela está acostumada com a mãe. Mas eu quero agora me equiparar com a mãe. Mas quem é que tem mais intimidade com quem? 18 anos dá para que a pessoa fique, no mínimo, acostumada. Mais do que 1 ano. Então, eu não posso entrar para disputar. Isso seria até covardia. Querer disputar isso. Eu tenho que entrar para poder chegar ali e conquistar o meu espaço. E isso não é na força. Então, eu não posso entrar lá para disputar. Eu tenho que entrar lá para me unir, para me ajuntar. Você vê que Deus diz isso. Deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á. Vai unir. Você vai unir. Não vai bater de frente, não vai querer descolar as coisas, não vai querer mudar as coisas. Por quê? Porque senão vai dar problema. Depois que se unir, enquanto não se unir, igual se eu pegar, por exemplo, essa folha aqui, ó, eu dobrei ela aqui. Mas qualquer hora que eu quiser abrir ela, eu vou abrir. Mas se eu passar a cola daqui e daqui e colar, agora não abre mais, abre. É o que Deus está falando. Depois que uniu, não abre mais. Mas enquanto não se unir, tem o risco de se abrir. E é por isso que se abre. Porque às vezes a pessoa não observa isto daí. E esse é exatamente o grande problema que muitas pessoas possuem. Por quê? Porque o ser humano tem uma coisa, apesar dele se achegar a Deus, apesar dele querer estar com Deus, ele tem uma coisa a qual ele nasceu e foi criado. Você pode ver que tem coisas na sua vida que desde que você começou a entender por gente, você repete até hoje. E você aprendeu isso com quem? Sua mãe. Sua mãe aprendeu isso com quem? Com a mãe dela. E a mãe dela aprendeu isso com quem? Com a mãe dela. E a mãe dela aprendeu isso com quem? Vai para lá para trás. Isso são coisas milenares. Isso chama-se tradição, costumes. As pessoas dão outro nome para isso: defeito. Você pode ver que na nossa casa, cada um tem a sua tradição. É fantástico esse negócio do casamento, irmão. Isso é uma maravilha. Porque as pessoas estranhas, cada uma criada de uma forma, criada de uma maneira, e as duas se juntam para agora criar uma família. E é interessante que às vezes eles não fixam um padrão. Então o filho não sabe se ele pega a referência do pai, se ele pega os negócios que o pai passa, ou se ele pega os negócios que a mãe passa. Porque os pais, eles não combinam para ver o que é que eles vão passar para os seus filhos. Então, na minha casa era assim. E na minha era assim. Mas na nossa vai ser assim. É diferente. A coisa é diferente uma da outra. Não, porque a minha mãe fazia isso. E o outro grita do lado, porque lá a minha mãe não faz assim, a minha mãe faz é assim. Sim, eu sei. Cada um pode fazer o arroz do jeito que quiser. Desde que exista comida, tá bom. Mas o problema... E ela esteja legal, né? Não é só também comer, né? Esteja prestando. Mas, o que ocorre? Desde que aquilo seja feito dentro de um consenso, isso estou falando no caso de marido e de mulher. Se tiver um consenso para que se faça, e é difícil as pessoas pensarem isso, porque, querendo ou não,
a bagagem que às vezes muitos levam para o relacionamento, para o casamento, né? Você vê, por exemplo, aquela questão de marido que bate em mulher. Com o que ele aprendeu a bater em mulher? Com o pai batendo na mãe. É assim. Foi com o pai que ele aprendeu. E vê mulher respondona, mulher que não respeita o marido. Com quem que ela aprendeu isso? Com a mãe. Ela viu a mãe fazer isso com o pai. E ela vai querer fazer isso com o marido, daqui a pouco o marido vai, enche a boca dela assim com 5 dedos, e aí vai ficar para trás da cadeia. Que antigamente não dava não, né? As pessoas perdem a cabeça, exatamente. Não, porque minha mãe fazia isso com meu pai, aí chega e quer fazer com o marido. Só que não se uniu ainda. A mãe uniu, coitada, já até apanha, né? Suporta, tal. Sei lá, aprendeu a ser mal amada, destratada, enfim. Eu estou falando de casamento, mas eu vou voltar aqui para a palavra aqui que eu estou mostrando para você. Só para mostrar para você o que são as tradições. E olha o que Jesus falou aqui. Isso aqui é Jesus falando, olha, não sou eu não. Ele está dizendo aqui, Marcos 7, versículo de número 13, ele diz assim: invalidando assim a palavra de quem, irmão? A palavra de Deus, pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Posso fazer o que eu quero? Posso. Posso fazer o que eu penso? Posso ser como eu penso? Posso. Mas eu tenho que lembrar que eu vou ter que dar conta a Deus. De como eu sou, do que eu penso e do que eu faço. É por isso que muitas pessoas, quando elas estão sendo confrontadas com a verdade, elas dizem assim: pastor nenhum manda em mim. Eu não vou ser crente porque se eu for para a igreja, eu vou ter que deixar o meu cigarrinho, eu vou ter que deixar a minha cervejinha, olha, eu nem bebo sempre, sabe, pastor? Eu só bebo final de semana, eu só bebo socialmente, pastor, e ninguém tem nada a ver, porque o dinheiro é meu, eu pago com o meu dinheiro, ninguém tem a ver nada com a minha vida, o que de mal eu estou fazendo para alguém? Amém? Por quê? Porque nós aprendemos a beber com alguém que nos serviu uma bebida quando a gente ainda era sem capacidade de escolha. Éramos induzidos e seduzidos. E isso são coisas que vêm de uma cultura que hoje, por exemplo, olha, na época do governo da ex-presidente Dilma, ela fez um edito, colocando todas as religiões, inclusive as evangélicas, como expressão de cultura. Isso para... Bom, vou falar do que eu... É que tem coisa que eu não posso falar, sabe, irmão? Porque eu tenho uns amigos dentro disso. Mas eu não posso ficar do lado dos meus amigos, eu tenho que ficar do único lado amigo que eu tenho. E isso foi feito para poder ser repassado verbas. Você sabe quando que o governo está repassando para o Sírio de Nazaré? É manifestação cultural, porque é uma coisa que tem mais de 100 anos que tem isso, né? Acho que é mais, né? Pois tornou-se manifestação cultural. Então, em outras palavras, isso se tornou uma tradição. Quer ver só uma coisa? A tradição ela é tão forte que se esse bispo, não sei se é bispo, não sei o que é, não me recordo, perdão, o título dele. O daqui de Belém, acho que é bispo mesmo, né? Arcebispo, é arcebispo, ok. Qual o nome dele, alguém sabe, não? Não sei. Perdão, não sei, eu não me lembro o nome dele. Se soubesse eu falaria, não tem problema nenhum. Mas suponhamos que ele chegue ali e falasse com aquele pessoal assim: pessoal, a palavra de Deus condena a gente a fazer imagem de escultura, cultuar ela, então a partir de hoje nós não vamos seguir mais isso aqui não é de Deus, isso aqui nós não podemos fazer isso, nós estamos errados diante de Deus, nós temos que consertar isso e a partir de hoje não haverá mais isso aqui. Você sabe o que eles vão fazer com ele? Então é melhor deixar as pessoas na sua tradição. Eu vou fazer uma outra coisa aqui. Vou mexer numa coisa que quando mexe assim,
Ninguém gosta. Quem aqui gosta de açaí? Você vai ficar 30 dias sem tomar. Não, eu estou te proibindo. Eu estou te proibindo de tomar açaí 30 dias. Gente, toda Belém vai ficar sabendo que o pastor da Igreja da Graça proibiu 30 dias mesmo de tomar açaí. Isso vai sair no Jornal Nacional. Né? Por quê? Porque quem realmente gosta, porque isso é algo que é cultural. Por que nós, por exemplo, que viemos de fora, não tomamos o açaí constantemente? Gostamos dele, mas não tomamos ele diariamente como vocês aqui, a maioria toma. Sente falta dele. Já em Minas Gerais, irmão, solta um queijo numa ladeira e tu vai ver o cara se matar e correr atrás desse queijo, para catar esse queijo, para tomar um cafezinho. Aí é outra conversa. Tudo é tradição, tudo é costume, porque quando nós começamos a nascer dente, a nossa mãe já começou a jogar queijo na nossa boca. É a mesma coisa. O meu neto, por exemplo, de vez em quando, o pai dele lambuza ele de açaí, ele gosta, ele toma. E olha o tamanho dele começando a tomar açaí. Agora chega daqui a pouco e fala para ele, não toma açaí mais não, ele já aprendeu a gostar do negócio. Ele foi criado nisso, ele nasceu nisso daí, vendo essas coisas, esses negócios, e Jesus está dizendo aqui, olha, Jesus chega aqui, e ele começa a trazer o evangelho, e começa a pregar, e as pessoas sabiam do que a palavra de Deus era, mas mesmo sabendo o que a palavra era, elas preferiam fazer como elas sempre fizeram. Por quê? Nós aprendemos assim. E ninguém. Eu me lembro que teve um irmão, quando eu cheguei aqui em 2003, teve um irmão que chegou comigo e disse assim, eu estou na minha terra, eu estou no meio do meu povo, e não fica o senhor pensando que o senhor saiu de outro lugar para cá, o senhor veio lá de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, de lugar do inferno que o senhor veio, e que o senhor vai querer mudar a gente. Que eu não vou mudar não, pastor, eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim, e eu terminei dizendo, e vai assim para o inferno. Por quê? Porque eu não vim, querido, querer te mudar para mim, eu estou querendo te mudar para Deus, não é para mim. A palavra de Deus não é mudar a gente para uma nova crença, a palavra de Deus é para colocar a gente no caminho que nos levará ao Pai. Só que a palavra de Deus, a primeira coisa que ela vai bater é nas nossas tradições. E Pedro está dizendo lá, não pode ser falsificado, tem que ser o genuíno, porque o falso não faz crescer. E o genuíno, ele vai bater de frente com o que nós somos, com o que nós fazemos, com aquilo que nós vivemos como um padrão de vida. Você pode ver que tem pessoas que dizem assim, pastor, eu não adultero, eu não bebo, eu nunca matei ninguém, eu sou correto nos meus negócios, eu faço todas as coisas corretas, pago todos os meus impostos. Pastor, o que há de mal nisso? Eu não preciso, eu não sou uma pessoa depravada, eu não preciso dessas coisas de evangelho. Não, irmão. A gente não precisa do evangelho. A gente precisa da palavra de Deus. Porque evangelho todo mundo tem. Tem vários tipos de evangelhos sendo pregados hoje. Sendo mostrado hoje. E se bobear, cada um tem o seu. Mas a verdade só tem um que a tem. E é Jesus. E essa verdade de Jesus é que vai nos fazer crescer. Deixa eu só te fazer uma pergunta aqui. Você teria coragem de, na frente de Deus, dizer que ele está errado? Teria? Teria não? Ok. Então, quando você for tocar no nome de Deus, por isso que Jesus falou, também é a mesma pessoa, né? Mas
vamos colocar que foi Deus, falou com Moisés: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Por que Deus está dizendo para não tomar o nome dele em vão? Porque as pessoas iriam fazer isso. Se dizendo em nome dele, enviado por ele, ou que ele falou, quando ele não disse nada. Por isso, olha o que Paulo fala aqui em 2 Coríntios, capítulo 4. Abra aí na tua Bíblia. Já estou terminando, diga graças a Deus. Por isso, tendo este mistério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim vos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Você mentiria para Deus? Não, de forma alguma. Então não minta. Não aumente, não diminua, não invente, não acrescente, fale a verdade. Você está conversando com alguém, você vai falar com a sua mãe, vai falar com a sua esposa, vai falar com o seu pai, vai falar com o seu filho. Porque, às vezes, hoje as pessoas até dizem assim: em o nome de Jesus, eu vou fazer isso. Mas ele sabe que não vai fazer. E a outra pessoa, então, se tranquiliza: não, ele vai fazer porque ele é de Deus. Só que a pessoa não vai fazer aquilo. É o que Paulo está falando aqui. Não falsifica a palavra. Não seja uma pessoa de duas faces, porque uma delas vai cair quando chegar diante de Deus. E se você vai falar algo sobre Deus, não falsifique a palavra. Então, se Paulo estava falando para não falsificar a palavra, é porque já existia gente que a falsificava, que colocava nela o que Deus não colocou e que tirava dela o que Deus não tirou. Apenas para quê? Às vezes para justificar seus atos. É por isso que eu gosto de uma coisa, irmão. Quando Samuel chegou para o rei Saul e perguntou a ele: que balido de ovelhas são esses que eu ouço? Saul virou e disse assim: não, é porque os moços que foram comigo resolveram trazer umas ovelhas. E eu os deixei. Mas o recado de Deus é que fosse morto homem, animal e tudo, mulheres e tudo. Por que ele poupou as ovelhas? Ele justificou em poupar as ovelhas como que seus homens estivessem requisitado isso dele. E o profeta Samuel diz assim: tem Deus tanto prazer em sacrifício ou que se obedeça a sua palavra? Veja que por causa disso, Saul perdeu a bênção de ser o rei e ser confirmado como rei, sua dinastia, sua família reinar sobre Israel. O que foi dado a Davi teria sido dado a Saul. Agora, quando o profeta de Deus chega lá para Davi e questiona Davi sobre o seu pecado, Davi abaixa a sua cabeça e o Salmo 51 reflete o que ele falou: pequei, somente pequei e fiz o que era mal aos olhos do Senhor. Parece que o pecado de Saul é menos grave que o de Davi, não é verdade? É ou não é? Claro que é. O pecado de Saul foi levinho em vista do que Davi cometeu, irmão. Davi adulterou. Davi mandou matar o marido da mulher com quem ele adulterou. Davi escondeu. Davi mentiu. Mas tem uma coisa: quando questionado e colocado diante da verdade, ele foi sincero. Ele admitiu seu erro. Ao fato que Saul, quando o seu pecado era leve, ele, ao invés de assumi-lo,
Ele, ao invés de chamar a responsabilidade para si, dizer, eu fui mau caráter, eu não fiz conforme foi falado, eu não fui obediente, eu falhei, eu errei, ainda que ele tivesse sido pressionado pelos seus servos, mas ele era o rei, ele tinha que ter dado a ordem. Ele não deu, mas ele justificou. Olhe para cá. Quem nos justifica é Deus, não somos nós. Ou a gente deixa Deus nos justificar, ou nós estaremos perdidos. Porque se nós chegarmos lá e vamos dizer assim para Jesus: Senhor, eu só não preguei a tua palavra por causa da minha mãe. Senhor, eu não preguei a tua palavra porque o pastor Carlos não me deu oportunidade lá em Belém. Ele não deixou eu fazer o que eu queria fazer para o Senhor. Senhor, eu não preguei a tua palavra por causa do meu filho, porque eu tinha um filho para tomar de conta e tal. Eu não tinha tempo para poder fazer outra coisa. Senhor, eu não fiz a tua obra por causa disso ou por causa daquilo, que eu tinha o meu emprego, o meu trabalho. Ah, é? Ok. Servo, lança esse miserável na escuridão. Por quê? Porque muita gente hoje dá desculpa para não fazer o que Deus manda. Ah, eu não fui visitar o fulano por causa disso. Ah, eu não dei o dízimo esse mês por causa daquilo. Eu não pude dar oferta esse mês por causa daquilo. Eu não pude evangelizar por causa daquilo. Eu não pude ir na igreja por causa disso, por causa daquilo. E muitas vezes não é aquilo que a pessoa está dizendo, aquilo não é a verdade, mas ela está afirmando que é. E Paulo está dizendo, quando nós fazemos isso, nós estamos mentindo para Deus. E sabe o que vai acontecer? Lembra de Safira e Ananias? Eles chegaram diante de Pedro, e Pedro olhou para Ananias e disse assim: Ananias, por que você deixou o diabo encher seu coração? Pedro já estava ajudando ele. Quanto foi mesmo que tu vendeu a propriedade? Eu vendi por 200, mas foi 400. 200 ele tinha escondido. E Pedro falou: rapaz, a propriedade é sua, se você não quisesse dar nada, não desse, o dinheiro era seu. Você poderia dizer, eu vendi por 400, mas eu estou guardando 200 e estou te dando 200, mas ele chegou lá e disse assim, vendi minha propriedade e trouxe os 200 aqui. Não, você não vendeu por 200. E aí Ananias foi fulminado. E vem Safira depois dele e Pedro, né, pergunta a ela, Safira, quanto foi mesmo a propriedade? 200, Pedro. Ananias já entregou aí para você? Ananias já entregou, mas eu também estou te entregando. Está vendo aqueles 4 moços ali? Eles levaram teu marido, vão levar você também. Pum, morreu. Aí você diz assim, caramba, mas Deus foi muito radical. Com Deus não se brinca, Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, ele colherá. Ou a gente cresce ou a gente diminui. Lembra que eu falei isso aqui com você? Ou a gente cresce ou a gente morre. É por isso que hoje dentro do evangelho tem gente que é evangélico há anos e anos, mas não cresce. Não é curado, não é liberto, não prospera, não fica livre, não vence na vida. Por quê? Porque falsifica a palavra de Deus. Sabe de uma coisa, irmão? Tem crente hoje escolhendo igreja porque eles não querem ouvir a verdade, porque a Bíblia diz que nos últimos tempos as pessoas teriam comichões nos seus ouvidos. As pessoas não vão gostar de serem confrontadas. As pessoas não querem ser corrigidas. E Deus, Ele corrige todo aquele que Ele recebe por filho. Ele não só corrige, mas Paulo diz que Ele também açoita. Por quê? Não é porque Ele quer matar, é porque Ele ama. Ele quer o bem. Só que nós não gostamos, muitas vezes, de ouvir a verdade. Então é melhor ouvir algo que não venha de Deus, mas que eu me sinta bem.
Porque muitos hoje vão numa igreja para se sentirem bem. O louvor lá é gostoso, é legal. Não tem aquelas coisas, aquela falação. O pastor prega só 15 minutinhos, 10 minutinhos só. Não tem aquela falação que tem. Aquele cara fala demais. É muita coisa, é impugnante, é cansativo. Eu não gosto daquele negócio, é aquela repetição. E sempre pegando no pé da gente, sempre falando de pecado, de pecado. A gente tem tanto assunto bom para poder ser falado. E a conversa é só pecado, pecado. Pecado, eu não aguento ficar ouvindo só isso. Quero outra coisa, eu quero crescer. Aleluia. Eu tenho sede de Deus, eu estou querendo vencer, eu estou querendo conhecer a Deus, mas lá naquela igreja é só assim, a gente só ouve isso. É? Ok. As tradições invalidam a palavra. As tradições são mais fortes do que a palavra, porque as tradições, imagine bem, eu vivi, por exemplo, 24 anos no mundo. E a Bíblia diz que o mundo jaz de quem? Do maligno. Então eu vivi 24 anos com o diabo. Desde criança já nasci debaixo, Davi diz, eu já nasci em pecado, eu já nasci debaixo da força do cão. Cresci guardado pelo diabo. Cresci conhecendo as coisas do mundo. Cresci misturado nas coisas do mundo. Agora eu chego no Evangelho. Agora eu começo a conhecer a verdade. E tudo aquilo que eu aprendi está tudo errado. E eu vou ter que fazer uma reforma. Eu vou ter que derrubar tudo. Não é consertar uma parte, é derrubar tudo, jogar tudo fora para começar tudo novo. E aí Paulo diz assim, segundo aos Coríntios 5:17. Se alguém estiver em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, deixaram de existir, deixaram de ser trazidas, deixaram de ser feitas. E se tornou tudo novo. A verdade, ela tem essa capacidade de deixar com que o meu passado fique para trás, seja enterrado, seja destituído da minha vida, e a minha vida comece de uma forma completamente, e aí aonde as pessoas chegarão e dirão assim, quem te viu, hein, fulano? Eu conheci você antes? Eu sabia quem era você? Eu sabia como é que você era? Realmente, o que está acontecendo com você? Não, eu tenho buscado a Deus e Deus tem me dado força, eu tenho sido um novo homem. Eu tenho sido uma nova criatura, graças a Deus. Eu deixei as coisas do passado para trás. Eu não estou na igreja, eu estou em Cristo. Porque na igreja muita gente está, mas em Cristo, muita gente não se preocupa de estar. Tem gente que se preocupa de estar na igreja. Eu preciso ir lá no meu culto, eu preciso ir na minha reunião, eu preciso marcar minha presença, eu preciso dar o meu dízimo, eu preciso levar minha oferta, amém, glória a Deus. Não, eu preciso estar em Cristo. Porque a primeira oferta que Cristo tem que receber não é o meu dinheiro, é minha devoção, é minha fé, é minha crença, é o meu reconhecimento. Por isso que nós não crescemos, por isso que nós não saímos das legalidades que muitas vezes nós vivemos nelas. Os costumes, os hábitos que nós até tivemos. Tem pessoas que às vezes, por exemplo, elas falam da igreja onde elas eram. E elas saem da igreja onde elas eram e vêm e vão para outra igreja, mas elas continuam sendo a mesma coisa que elas eram na outra igreja. E elas vão saindo de uma igreja para outra, passando de uma igreja para outra e conhecendo um monte de ministérios, e conhecendo um monte de pregadores, só não conhece o que aqueles ministérios representam e o que aqueles pregadores deveriam representar. Por isso, muita gente, você vê que hoje, às vezes, as pessoas nem se importam. De quê? Veja bem,
Só para terminar, Atos capítulo 17. Digam graças a Deus. Amém. Atos 17, posso ler? Versículo 11 diz assim: ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra. Olha para cá, irmão. Primeira coisa, como é que a pessoa recebe a palavra? Como é que você recebe a palavra de Deus? Como é que a pessoa recebe? Como é que a pessoa tem que receber a palavra de bom grado? Sabe o que a gente deveria fazer? Agradecer a Deus pela palavra que nos é pregada. Mas sabe o que muita gente faz com a palavra que é pregada para ela? Concordo com isso não. Eu tenho uma visão diferente. Lembra da tradição. Lembra dos costumes. Não é dessa maneira que eu creio. Eu creio de outra forma. E também ninguém tem nada a ver com a minha vida. A vida é minha, eu faço com ela o que eu quiser. Amém. Não vamos brigar por isso. Nós somos crentes. Pelo menos devemos ser. Queres fazer? Fica à vontade. Não sou eu que estou aqui para lhe obrigar. Se tem uma pessoa que está sempre tentando trabalhar e tentando nos transformar e nos converter, essa pessoa é o Espírito Santo, não pode ser Carlos Soares. Tem que ser ele. E não pode ser qualquer um outro pregador, tem que ser o Espírito Santo. Mas as pessoas recebiam uma palavra de bom grado. Por quê? Porque, olha, presta atenção. Olha o restante do versículo. Examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Olha para cá. Quando você sai daqui da igreja, o que você vai examinar? A televisão, né? Já fui lá no culto, participei da reunião, agora vou assistir a TV. Vamos ver o que está passando aí. O que tem de bom? Já prestei meu culto, dei meu dízimo, levei minha oferta. Vamos ver agora. A igreja a qual Paulo está mencionando, que eram os cristãos de Bereia, eles eram diferentes dos cristãos de Tessalônica. Os cristãos bereanos, eles examinavam se aquilo que Paulo estava pregando para eles realmente continha nas Escrituras. Em outras palavras, irmão, você anda lendo a sua Bíblia na sua casa? Você sabe por que eu descobri que o meu pastor me ensinava era verdade? Porque eu anotava tudo o que ele falava, e eu chegava em casa e eu ia acompanhar se aquilo estava escrito realmente na Bíblia. Porque se estiver aqui, escrito aqui, não é do pastor, é de Deus. O que o pastor está dizendo, o que o pastor está falando, aonde é que ele tem o apoio, aonde é que ele tem a comprovação, onde é que ele pode dizer está aqui. Porque se o advogado fala de alguma lei, ele tem que mencionar ela, onde é que ela está, o que é que ela diz. A mesma coisa, se você está na igreja e você não acompanha, e você não se interessa pelas coisas de Deus, para examinar e testificar se realmente o que está sendo ouvido é realmente falado por Deus, então você não se importa com as Escrituras. Para você tanto faz. Você vai ser aquele crente desmantelado, desmazelado, que você vai dizer assim, o pastor vai lá, o pastor prega, eu já vi pessoas dizerem assim, eu não estou lá para ouvir ele, eu estou lá para ouvir a Deus, e nem a Deus o miserável ouve. É interessante, tem uns que ouvem o pastor, irmão. Hoje, por exemplo, olha, escute, vou falar da vida dos outros aqui agora, ó. Hoje tem crente que o pastor chegou para ele e falou, você vai votar no fulano. E quem não votar no fulano não é filho de Deus, é do diabo.
E o fulano vai votar no fulano, sabe por quê? Porque o pastor falou, mas ele não vai lá nas escrituras para poder verificar se isso tem um respaldo realmente, que seja Deus que mandou o pastor pegar o fulano e apresentar para ele votar no fulano. Aleluia. É estranho, mas Jesus, ele dizia assim, o meu reino não é desse, mas deixa para lá. Melhor a gente ficar calado, né? Melhor a gente não falar nada. Mas as pessoas ouvem. Se o pregador chegar e mencionar, não, o pastor que falou, mas onde é que está escrito? É por isso que os profetas às vezes não brincam muito comigo, porque eles vêm, olha, o Senhor está me dizendo isso, isso e isso. Eu quero que você me mostre nas escrituras onde é que ele falou com você, para você falar isso comigo. Não, isso aqui foi uma aspiração do Espírito Santo, isso é o espírito do capeta, rapaz. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada diz em Hebreus 1, que Deus falou de várias maneiras e de várias formas no passado, por meio de anjos e profetas, mas nos últimos tempos Ele nos fala pelo seu Filho, e o que consta que o Filho de Deus é as Escrituras Sagradas, é a palavra. Tudo que Deus tinha para revelar, tudo que Deus tinha para falar para o ser humano, está escrito aqui de Gênesis até Apocalipse. E quando ouvir, tenha cuidado com o que você está ouvindo, examina. Porque veja só, eu falei para você que tudo começou no Éden, o falso. O verdadeiro também começou no Éden, porque o verdadeiro chegou lá e disse, não coma do fruto da árvore que está aqui. Essa árvore, está vendo, Adão? Sim, senhor. Não coma desse fruto, ok? Ok, senhor. Só que quando a serpente questionou a Eva por que eles não deveriam comer daquele fruto, qual foi a resposta que Eva deu? Se foi Adão que falou para ela, Adão falou o que Deus não disse. Deus não disse aquilo. Tem gente que não presta atenção como é que a falsificação começa, irmão. A falsificação começa de uma forma sutil para a pessoa não perceber. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Quer ver? Olha só. Deixa eu ler o texto para você. Versículo 2. Gênesis 3, 2. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do meio do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis, nem nele tocareis, para que não morrais. Como toda mulher culpa o marido do insucesso no casamento e todo marido culpa a mulher do casamento ter problema, então vamos botar a culpa no Adão, certo? Ok. Então Adão ouviu de Deus, Deus chegou para ele e disse: Adão, da árvore que está no meio do jardim, não comerás. Porque se você pegar o versículo 17 aí, ó, do capítulo 2, Deus está dizendo para Adão, Deus está falando com Adão. O versículo 16 diz assim: ordenou o Senhor Deus ao homem. Então Eva não estava lá. Então eu estou certo do que eu estou falando, amém, irmão? É que eu estou fazendo um suspense, assim, sabe, para você poder... Porque as mulheres gostam de acusar os maridos, assim, mais ou menos por aí. E ordenou o Senhor Deus ao homem. Então Eva não estava. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aí Adão chegou para Eva, eu estou falando para você, eu estou pegando minhas palavras, porque a Bíblia não diz isso aqui. Eu estou falando, isso aqui está em São Carlos 5,16. Adão chegou para Eva e disse assim: Eva, você está vendo essa árvore, minha filha? Sim, senhor. Que era assim, né, irmão? O negócio era educado. Não era miserável, desgraçado, não. Era... Sim, senhor. Estou vendo, sim.
Eva, não coma desta árvore, pelo amor de Deus, para a gente não morrer. E nem toca nessa árvore, mulher. Por quê? Irmão, se Adão tivesse falado assim, Eva, não pode comer, mas tocar pode. Eva não tocaria. Porque parece que o que é proibido se torna mais atrativo. Quer ver só? Jesus curava as pessoas, libertava elas e falava, não conta para ninguém, irmão. O cara saía de lá e contava para todo mundo. Então agora eu vou proibir as pessoas contarem testemunho aqui. Não conta, irmão. Você recebeu um milagre, não fala nada não. Calado, não conta para ninguém. Que aí o cara vai querer contar para todo mundo. Porque aqui a gente chega, vamos, irmão, quem aqui foi abençoado? Parece assim que está no meio do quinto dos infernos, né, irmão? Só tem capeta, nós no meio não acontece nada. O cara recebe um milagre extraordinário, mas não conto para ninguém, pastor. Não falei para ninguém. Não fala. Não, mas vamos contar, irmão. Jesus. Não vou falar, não. Tenho vergonha de falar. Ok, então está proibido contar testemunho agora. Aí a falsificação começou aqui, quando ele disse para Eva, não toque. Deus não havia falado aquilo. Deus não havia dito. E você quer que eu te dê uma sugestão? Como é que o diabo convenceu Eva de comer o fruto? Eu vou te dar. Ele falou, Eva, para não tocar? Falou. Mas olha aqui, ó. Olha só, Eva. Eva, aí, viu? Olha só. Olha só, Eva. Olha aqui, ó. Ele falou, Eva, para não fazer isso? Falou. Mas olha só, eu estou tentando tirar um negócio desse aqui, mas está grudado aqui, irmão. Não sai não. Não quebra não, ela sai. Pronto. Aí, Eva, olha aqui. Viu? Viu? Morri? Não morri não, né? É verdade. Toma, pode tocar para você ver. Toca aí. Pode tocar. Segura. Segura só. E Eva puxando a mão assim. Não, pode segurar para você ver. Segura. Vai. Aí. Ai, meu Deus. Não, calma. Aí. Tá vendo? Você está bem, pode segurar. Segura aí. Agora, Eva. Que fruto, hein? Extraordinário isso. Já pensou você comer isso? Conhecimento que você vai ter, você vai ficar igual a Deus. Você vai ver o que é vida. Você comer esse fruto. Você viu que você tocou, né? Não era para tocar, né? Não era para tocar, não. Pode comer, que não vai ter problema nenhum também, não. Aí foi onde Eva comeu. Onde é que o diabo enganou ela, irmão? Onde ela falsificou a palavra. Onde é que o diabo me engana você? No que você falsifica. Porque aquilo que Deus não falou, não tem problema você fazer. Tem coisa que a igreja proíbe, que Deus não proíbe. Você vai e faz, não te acontece mal nenhum. Aí você diz assim, tá vendo? Eu fiz, não aconteceu nada. Aí você vai fazer o que Deus proíbe, aí você quebra a cara. Esse é o problema hoje da igreja. Aí a pessoa não cresce. Aquilo que é mandamento de homens, aquilo que é legalismo, a pessoa quebra. Eu não vou fazer isso, porque Deus não mandou fazer mesmo. Aquilo não era de Deus. Aquilo era falso mesmo. E aí a pessoa vai e quebra a cara, quebrando os mandamentos de Deus, invalidando sua palavra. O que eu te disser, não tem problema nenhum você não fazer. Mas o que Deus te disser, você estará encrencado se você não fizer. É por isso que toda pessoa, todo cristão tem a obrigação de examinar as Escrituras. De ler as Escrituras Sagradas. Para quê? Para ninguém lhe enganar. Para você ouvir da boca de Deus o que Deus está dizendo.
o que Deus está falando. Seja quem quer que for, eu tenho livros de vários pregadores do mundo todo, mas eu leio esses livros com a Bíblia do meu lado. E o camarada está falando uma coisa, eu vou na Bíblia conferir. Se não é, meu filho, ó, estou fora. Deus não tem nada a ver com isso aqui, Deus não está nisso. Eu não vou fazer uma coisa que Deus não está me mandando e me dando respaldo para poder fazer. Diga misericórdia. Amém.